dos motivos da produtividade ser muito baixa no Brasil é essa carga tributária, que o dinheiro não sobra na mão do empreendedor. Se devia sobrar na mão para ele investir mais, inclusive em pesquisa e desenvolvimento, investir, fazer parceria com a universidade. Então, assim, o cara vai comprar no supermercado, é um horror de imposto. O Brasil não tem a menor possibilidade de aumentar imposto mais. Nós temos a segunda maior carga tributária da América Latina. A gente só perde para Cuba. É como se você caminhar com sorvete no deserto. Você enche o sorvete, põe 3 bolas de sorvete aqui, que é o dinheiro dos impostos. Aí você vai em direção ao mais pobre. No deserto, no calor de 40 graus. Aí chega lá só a casquinha, um líquidozinho aqui. Fala que toma que eu tô te ajudando. Para mim, o melhor programa social que existe é a diminuição do imposto. Deixa o dinheiro com o povo. Fala, mamíferos! Estamos de volta com mais um episódio do Mamíferos Podcast e, como sempre, trazendo para vocês, hoje quase que não sai, pessoal, trazendo para vocês temas relevantes aí pro agronegócio e também para a bovinocultura leiteira. E hoje nós temos aqui, para matar a saudade das meninas, das mamíferas que nos assistem, o Leandro, o nosso muso do Mamíferos, né? Está de volta com a gente aí, Leandro. E aí, gente? Muito bom estar aqui de novo. Agora é uma bobagem você falar isso aí. Minha esposa já tá brava com você. Virou tema das paradas para tomar uma cerveja, né? Virou zoeira com a sua esposa. Já tá. Não, já tá mais brincadeira. Já tá mais tranquila. Bom demais ter você aqui novamente. Os mamíferos aí, com certeza, com saudade aí das suas opiniões contundentes para nós. E hoje com um parceiro seu, da JPA, Central de Inteligência de vocês, da Inteligência, JPA Inteligência. Estamos aqui com o Marcelo. Beleza, prazer estar aqui. Do lado do Leandro, que apesar de ser a idade muito parecida com a minha, é uma inspiração. Para mim sempre me ensina muita coisa e estou muito satisfeito de estar aqui e obrigado pelo convite. E para a gente não deixar os mamíferos embora, né? Hoje nós vamos falar sobre economia 2026. E aí, pessoal, é muito comum a gente estar rodando no campo e o pessoal perguntar assim: e aí, o que você está vendo para esse ano? O que você está esperando? Como é que estão as coisas? Pensando no campo dos negócios, né? É muito comum a gente rodar a campo e ver isso. Então, acho que fez sentido para a gente falar num podcast aqui para as pessoas se o que esperar de um ano como o ano de 2026. E nós trouxemos aqui, pessoal, vários tópicos relevantes com fundamentos, não é eu acho, chupei o dedo, eu acho, não, com fundamentos, né, fundamentos técnicos que Leandro e Marcelo na JPA, Marcelo na inteligência da JPA, tem que digerir todos os dias esses fundamentos para nortear tomadas de decisão. Então, você que quer ter uma perspectiva real do que esperar para o ano de 2026 no campo dos negócios como um todo, e aqui nós não vamos falar restrito a leite, eu vou ficar na posição às vezes de tentar traduzir alguma coisa para se esperar para a bovinocultura leiteira, apesar de no episódio anterior a gente já ter dado um bom direcionamento sobre o que a gente está visualizando aí no leite. Eu acho que aqui a gente tem uma visão macroeconômica, o que esperar para o ano, o que esperar para o país, né? O que esperar para os negócios de uma forma geral. E aí, quando a gente vai falar do agronegócio, um grande desafio para nós é câmbio, moeda, dinheiro. E aí, Leandro, queria que você começasse trazendo para a gente assim, essa visão, né? Nós estamos gravando isso aqui em janeiro de 2026 e nós estamos vivendo um dólar em queda, saindo da B do 5 e 50 para frente e tá aqui o dólar chegou a 6,15, 6,20, né? No ano retrasado, basicamente. E assim, e recente um movimento de queda significativo, né? Voltando para a casa dos 5,20, isso significa para nós uma melhoria da moeda nacional, nós estamos acertando no caminho, economicamente está tudo certo, ou no campo macroeconômico internacional tem coisas mudando? Fala um pouco para a gente poder assim, eu acho que você falou uma coisa interessante, que é a questão do ano desafiador, né, que 2026, todo mundo me pergunta também, e aí, o que a gente pode esperar de 2026? E eu falo o seguinte, é um ano desafiador, mas qual ano que não é?
Nós estamos no Brasil, um país de muita insegurança, tem essa questão política, insegurança jurídica. Então, assim, todos os anos são desafiadores. Mas eu acho que tem maneiras da gente tentar se proteger. E é isso que a gente faz na JPA, a gente tenta se proteger de algumas coisas, né? Das oscilações, enfim. Essa questão de dólar, também muita gente perguntou para mim, eu fiz um vídeo ontem sobre isso no Instagram. Será que o real que está valorizando, com o país mais organizado, ou o dólar está caindo? É a coisa mais fácil de visualizar. É claro que nas campanhas políticas do governo atual vai falar que está tudo muito bem, que o dólar está caindo. Mas se a gente analisar um pouco, tem um índice que chama DXY. Esse índice é uma cesta de moedas, dólar em relação a essa cesta de moedas do mundo. O euro, o franco, o iene, várias moedas, inclusive o real. E o dólar, em relação a essa cesta de moedas, em 2025, ele caiu praticamente 11%. Né? E foi exatamente o número que o Brasil, o real, supostamente se valorizou. Então, o dólar ele está desvalorizando no mundo todo. Não é uma particularidade do Brasil, no mundo todo. E aí, se a gente analisar o ano retrasado, o dólar, em relação ao real, o real perdeu em torno de 30% do valor em 2024. E essa perda, a gente analisando também essa mesma cesta de moeda do mundo, para ver se a gente está de acordo com o mundo ou não, o mundo desvalorizou em torno... o dólar valorizou em relação às outras moedas em torno de 18% em 2024. Ou seja, o Brasil está bem pior. Em 2024 a expectativa era bem pior. E aí, o dólar eu sempre falo que é cemitério de economista. Né? Para esse ano é muito difícil de prever dólar. Mas eu falo que dólar são forças. Né? São forças de alta e forças de baixa. Juros altos no Brasil é uma força de valorização ou desvalorização do real? De valorização do real. Porque o mundo inteiro vem colocar dinheiro aqui, dólar aqui, para ganhar os juros de 15%. Aumenta a oferta de dólar aqui. Aumenta a oferta. O preço do dólar cai. É oferta e procura. Então você tem várias forças. A questão fiscal no Brasil é força de alta e força de baixa. E eu acho que cabe dar destaque para isso, né? Nós estamos vivendo há tempos uma Selic de 15. Se isso não pressionasse o dólar para baixo, pelo amor de Deus também, né? Então, ou seja, se eu juntar uma política que está no máximo dos últimos tempos, né? Nem em governo Dilma, com 2 anos de queda no PIB, nós tivemos Selic de 15, né? Foi 14,25. Então, assim, nós estamos... Tudo que está sendo feito é direcionado para que baixo mesmo, né? Não tem dúvida. E tem outro detalhe que eu falo, sempre a gente fala isso, que é o diferencial dos juros americanos e dos juros nossos. E isso é que manda. Porque se os juros lá nos Estados Unidos tivesse 14% e o nosso 15%, porque eu falo o seguinte, o capital, o dinheiro no mundo, ele é como água. Ele vai para onde é mais interessante para ele. Ele não vai, igual você vai na minha casa se eu te tratasse mal, você não ia na minha casa. Dinheiro é assim, ele não vai para onde ele é tratado mal, ele vai para onde ele é tratado bem. Então o dinheiro vai para onde? Para onde é mais rentável, para onde ele é melhor tratado. E se os juros americanos tivesse alto, ou seja, o governo americano estivesse pagando muito para o dinheiro lá, tinha muito dólar lá. E os juros aqui ia ter que ser muito mais baixo. E os Estados Unidos agora parou, mas ele deu uma baixadinha nos juros e agora parou. Então o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos ficou maior. Acho que o Brasil ainda é o segundo maior. Segundo maior, eu acho que perto para a Turquia, se não me engano. Isso é o seguinte, assim, as pessoas têm que entender que os juros não é uma coisa da Faria Lima que fica ali sentado e fala, vamos definir os juros, eu vou ganhar dinheiro com juros de 15%, 20%. Isso não existe. Juros é o seguinte, o governo ele trabalha endividado, não só o brasileiro, quase todo governo do mundo, ele trabalha endividado. Ele precisa de emitir um título e as pessoas comprarem esse título. Né? Se o governo tem mais risco, o prêmio é maior, os juros é maior. Porque você vai emprestar dinheiro para o governo, mas esse governo aqui, eu não sei se ele paga, fiscalmente ele está meio bagunçado. Eu não sei se ele vai pagar corretamente. Então, vou exigir um prêmio maior de juros. Né?
Mas já entrando nessa questão de juros, o que eu acredito para esse ano, que a questão foi em 2026, é que os juros caem. A própria... A ata do Copom hoje praticamente cravou a queda em março de juros, depois de ver assim, a inflação recuando, ainda não está na meta, né, mas está muito próximo agora, então praticamente certo. Agora a dúvida é quantos cortes vão ter, né? Se vai ter espaço para mais. Se o fiscal continuar frouxo, voltar em ano de eleição, instabilidade política e corte de gasto não vai ter. Em ano de eleição, historicamente, não tem. Então, não sei se os juros baixa tanto abaixo dos 14, talvez. O que pode ter performance é equilíbrio de arrecadação, compensação de arrecadação, né? Se a arrecadação ajudar a cobrir, a gente pode, que é o que efetivamente a política é adotada pelo governo atual, né? Mas arrecadou tanto no ano passado, foi recorde. Foi recorde de arrecadação e ainda teve déficit, né? Mas eu digo no sentido assim, porque tá mexendo nas pontas, né? Cortar despesa em ano eleitoral, esquece. Isso nunca historicamente não acontece. Não, nunca aconteceu. Que nós estamos vendo aí aprovação de Vale Gás, né? É mais gasto que está pela frente. Mas nós estamos vendo pessoal, o corte de benefícios fiscais, né, de 10% entrou em vigor, né? Inclusive o programa Mais Leite Saudável, que é onde a Companhia do Leite atuou durante esses anos, né, vem atuando durante esses anos, caiu 10% a menos de recursos envolvidos na operação. Tô falando, isso são 700 regimes tributários especial aí no Brasil, então é muito dinheiro envolvido, né? Ponto positivo de arrecadação. Ponto positivo, assim, que eu acredito é o seguinte, a resposta na economia sempre vem depois. Então, igual, o Selic está 15. Para começar a melhorar emprego, melhorar o PIB começar a aumentar, enfim, demora, por mais que os juros baixem agora, demora para vir, né? Demora, sim. Então, talvez tenham mais cortes até o final do ano da Selic. Assim, os maiores bancos e analistas, eles falam que o juros vai chegar a 12, 13% no final do ano. Ainda é um patamar muito alto. Ainda é alto, Que o produtor que está nos assistindo, ele fala, poxa, os juros de 12% isso é bom. Eu sei lá se chega a 12. Nós estamos péssimos, muito sei. mal acostumados, né? Achar que 12 é bom. 12 é bom. E o tal vai baixar, vai para 12. 12 ainda é muito alto. Ainda é muito alto. Sei lá, eu tenho minhas dúvidas de chegar a 12, eu tenho as dúvidas sim, porque a inflação não chegou na meta, nem chegou, tá na banda ainda. E ano de eleição, aí dólar, na minha opinião, dólar é o cemitério dos economistas, mas você pega a curva, ele tá para cima no final do ano. E não pode nem riscar um fósforo. China e Rússia não pode nem riscar o fósforo. Tem essa. Petróleo tá subindo, questão de instabilidade, então, eu sei lá. Esse negócio das moedas ter desvalorizado, do dólar e das demais moedas estarem perdendo valor é um contexto global, que as pessoas, o investidor, o mercado não tá acreditando tanto nas moedas mais. Sim. Ouro disparando, criptomoeda já tem um movimento aí que já faz tempo. Eu estava estudando isso esses dias, inclusive. Dólar, antes era 90% da reserva mundial. Hoje é menos que isso. O ouro já pegou espaço. O ouro e o iene. O dólar está caindo. Então, é um dos motivos do dólar tá enfraquecendo. E tem um detalhe que o Trump, na cura dele, assim, ele quer que o dólar esteja mais fraco. Teoricamente, estimular a indústria americana. Né? É uma política dele e é cíclica, né? Eu acho que assim, ele tem que combinar com as pessoas, que as pessoas têm credibilidade no dólar, né? Então os Estados Unidos é um país muito seguro para você colocar o dinheiro seu. Você tem segurança jurídica, você não tem problema, regime, então assim, é produtividade altíssima. Mas por que, na sua opinião, não faz isso com a emissão? Emissão do que? Você quer desvalorizar, emite mais. Ele tá emitindo. Os Estados Unidos emite muita dívida. Muita moeda. Entendeu, pessoal? Vai lá e imprime o dinheiro que não foi produzido. Ele tá emitindo. E aumenta a oferta do dinheiro no mercado. Ele tá emitindo bastante. Mas assim, os Estados Unidos têm uma produtividade muito alta. Para bater a produtividade dos Estados Unidos, então as pessoas têm credibilidade para colocar dinheiro lá.
Aquela questão, é só para ser A prático, demanda, né? é só para O ser aumento da prático, oferta assim, ali não tá conseguindo. colocando na língua, você tem um dinheiro, você vai emprestar para esse cara aqui ou esse cara aqui é meio duvidoso. Ele já deu cano em um cara ali, outro cara ali. A produtividade do negócio dele é baixíssima. O negócio tá engatinhando. Mas ele empresta, mas ele vai exigir um prêmio maior. Os Estados Unidos, ele emite, vende. Ele emite, vende. Porque os Estados Unidos é muito produtivo. Uma economia muito próspera e muito produtiva. Das maiores empresas do mundo estão nos Estados Unidos. Tudo que a gente está usando vem de lá, basicamente. O mercado financeiro americano é disparado. Consolidadíssimo. Mas o maior do mundo, disparado. Disparado. Então, assim, o dinheiro vai para lá. Né? E pra você ter uma ideia, um dado interessante, eu sabia desse dado de cor, mas na crise de 2008, o PIB per capita da Alemanha, que é o melhor país da Europa, era equivalente ao dos Estados Unidos. Hoje, o PIB per capita da Alemanha é menor do que o pior estado dos Estados Unidos, que é o Mississippi. Então, os Estados Unidos passou absurdamente em termos de produtividade. É a dinâmica da produtividade. Quando o país é muito produtivo, é igual aquele cara que você vai emprestar. O cara é muito produtivo, você sabe que o negócio dele é bom, vou colocar o dinheiro lá. E todo mundo quer colocar, ele paga menos juros, né? E paga menos juros. Entendeu? Então é isso. E o emergente aqui, o Brasil, o dever de casa é a gente se tornar mais produtivo. Nós precisamos de virar essa chave, se tornar um país mais produtivo, para que a gente comece a ter juros mais baixos, ser mais responsável fiscalmente, né? E o Brasil tem uma bomba relógio gigantesca daqui a pouco, que é a questão do INSS. A população está envelhecendo muito rápido. A pirâmide etária nossa já está se invertendo. Nós temos uma bomba relógio enorme, porque não vai ter gente trabalhando para sustentar, porque o nosso modelo, existe basicamente dois modelos, só aprofundando muito, saindo do tema, mas existe dois modelos de previdência, o de capitalização e o de repartição. O nosso escolhemos o de repartição puro, que é os mais novos que trabalham, pagam os mais velhos, só que a sociedade está envelhecendo demais. Então nós vamos ter que mudar. Eu anotei isso para falar. Para mim, um problema global, né? A população envelhecer é global, só que a gente perdeu o boom, como muitos países não perderam. A China não perdeu, ela, né, pegou o boom de jovens, a economia cresceu, agora a população está velha. E um exemplo que, se a gente olhar mais para trás, o Japão teve o boom de jovens em anos 80, cresceu o nível China hoje, e hoje é uma economia que está patinando, porque não tem população jovem para trabalhar, mas desenvolveram num nível muito alto. De produtividade. O Brasil não pegou o boom, a população está envelhecendo, a gente vai ter que gastar e virou... Você sabe o que eu acho? Nós corremos um seríssimo risco de ficar velho antes de ficar rico. Porque normal das pessoas, você vai envelhecendo, você vai trabalhando, você envelheceu, você faz uma casca para você viver sua velhice. No Brasil, nós estamos envelhecendo antes de ficar rico. Como país, como Estado brasileiro. E acho que, tipo assim, basicamente, o regime de capitalização é o que leva o dinheiro para o futuro, que é a similaridade de você fazer uma previdência privada. Exato. Né? Então, assim, uma dica importante para quem está nos assistindo aí, né? Você está produtor rural, muitos do que nos assiste, regime previdenciário especial, em que ele, sendo produtor rural, tendo no máximo um funcionário, ele vai aposentar com um salário mínimo. E com grande possibilidade de ele não receber ele, né? Dependendo da idade que esse cara for aposentar. Exato. Porque pode não valer nada, né? Por causa de inflação, né? Diferente de que se ele pegar X reais lá e colocar na previdência privada nos próximos 20 anos, vai chegar lá na frente, esse dinheiro foi, além de ter juntado, e rendeu o juro, né? Então, assim, no pior dos cenários, né? Que a previdência privada pode ser um racional e ele pode fazer essa previdência privada no próprio negócio, né? Pode estar crescendo rebanho, pode estar crescendo terra, pode estar crescendo patrimônio, pode estar aplicando em outras coisas na qual ele tem know-how, né? Exato. Mas ter o racional da capitalização, que é levar a riqueza para o futuro, né? E a realidade da previdência nossa é que ela está deixando dívida para o futuro, ela é deficitária. Né? Não, você falou, para o produtor que nos assiste é o seguinte, a opção dele de vida, tudo na vida é alocação de recurso. Onde eu vou colocar meu recurso, que eu vou conseguir carregar ele para o futuro. Então, eu falei isso com funcionário esses dias, é o seguinte, eu quero comprar carro, por exemplo. Você sabe que seu carro, que você comprar hoje, daqui a 10 anos vai valer quanto? Mais ou menos que você comprou? Menos. Depreciação.
Então é o seguinte, você não carregou valor para o seu futuro. Então foca na vida em fazer coisas que você carrega valor para o futuro. Ativo. Asset, né? Lê Pai Rico, Pai Pobre. Isso. É um ótimo livro, inclusive. Mas é a barra do negócio. E você compra uma vaca, você sabe a rentabilidade de cada animal que você tem. Mapeou aquela rentabilidade. Vou comprar mais uma vaca aqui. Ah, não, mas tem um carro que meu vizinho falou. E para também de comparar com o vizinho assim. O meu vizinho comprou uma Dodge Ram. O que muda na sua vida isso? O caso da vaca é um caso legal, que eu acho que vale a gente dar o destaque, porque ilustra para os produtores algo que conversa com o que você está dizendo. A vaca, um ativo, ou seja, eu estou comprando, estou apatando capital em cima da coisa gerador de renda. Isso. Né? Para quem nos assiste, trabalha com leite, o principal ativo dele. Né? Então eu botei ativo, fui lá, coloquei o capital em algo que é gerador de renda. A vaca ainda tem uma característica, né? Ela gera o leite, ela gera a filha, que vai repor ela, o que preserva o capital. Então, ou seja, é um capital que a gente fala, ele não deprecia porque ela sempre está pagando a reposição. Exato. E é um ativo inflacionário, que a vaca muda de preço à medida que o preço de leite muda. Exato. Entendeu? Então, o capital fica protegido, o ativo fica protegido, inclusive da inflação. E o histórico dos últimos anos, no caso da vaca de leite, ela valorizou muito mais do que a IPCA. Não tem nem dúvida. Isso E fora o aluguelzinho que ela dá, que é o leite. Pensa no imóvel. Você tem um imóvel que dá aluguel, valoriza o ativo, enfim. Tem muita vantagem. Então, você focar em coisas que você vai carregar para a vida já é um ótimo negócio. Sem dúvida. O pessoal fala só um complemento. Eu acabo falando mais. Bora, tá tranquilo. Mas me parece que a turma tá entendendo. Eu tô fazendo o papel do... De compra de terra, né? O pessoal fala, e tem a ver com juros. Eu gosto muito quando você dá aquele negócio do quadrado da terra. Fala isso aí que você for. Não, é o seguinte, terra, o cara tá com... tem um vizinho vendendo terra. Será que é bom negócio ou ruim negócio? Você tem que entender o seguinte, terra é como se fosse uma bola quadrada. Ela faz isso aqui, ó. Ela vai indo um preço, R$10.000 hectare. Depois, 10 anos com R$10.000 hectare. Depois ela tomba. Bola quadrada. Ela vai para 30. Aí fica 10 anos. Depois ela vai para 60. Depois fica 10 anos. Depois vai 120. Ela demora a dar aquela virada. A virada de ciclo de terra, ela tá muito... E de ciclo de qualquer propriedade, ela está muito ligada ao ciclo de juros. O juros de 15%, terra vai ficar nesse valor, vai ficar com liquidez baixíssima. Imóvel que você tem na cidade vai ficar baixo, liquidez baixa, 15%. Quando esse juros virar, se a gente tiver uma mudança política, uma responsabilidade fiscal, o juros vira, vai para 7%, 6%, 7%, o preço de terra faz assim, ele vira, ele muda, a bola quadrada, tomba, liquidez aumenta. Entendeu? Então, o pessoa que vai querer comprar terra para ampliar a produção dele, avalia bem, porque é o seguinte, pode ser que você fique com o bem imobilizado, sem liquidez, nada, e você poderia estar gastando esse mesmo recurso em construir ativo que você vai levar ao longo da sua vida, né? Mas você pode pegar um finalzinho do ciclo também, que pode ser bom negócio. E tem oportunidades, né? Oportunidades tem em qualquer lugar. Então, a terra vale tanto, você está comprando muito mais barato, com uma condição de parcelamento, puxa, aí vale a pena, né? Mas, se o produtor rural que estiver nos assistindo, é melhor você focar em ativos de fato, que você consegue rentabilizar ele. É isso. Show. Acho que nós falamos aqui, a gente começou a prosa, né, no contexto do câmbio. Acho que a mensagem de câmbio foi bem transmitida, né? O cenário que nós estamos vivendo a gente tem esse impacto de dólar em baixa, trouxe bem a referência do fundamento do DXY para a gente aí. E aí, o que vocês estão... Acho que agora dá para a gente poder colocar um pouco de marcha no negócio, não dava para poder falar de dólar, acabou antecipando um pouquinho da conversa dos juros e da política fiscal, né? A gente acabou antecipando um pouquinho isso, depois a gente pode fazer algum complemento. Mas o que vocês estão esperando e estão visualizando de PIB, de crescimento, pensando
num cenário de ano eleitoral, né, que a gente tem uma descarga de recursos no mercado e tal, vocês veem um crescimento agressivo, não vê? O que esperar nesse sentido? Eu vejo que o PIB também é uma cesta, né, de diversos, digamos, PIB. Você tem que separar o PIB. Quando você vai analisar o PIB, você pode o PIB do agro. O PIB do agro vai crescer, eu acho, esse ano. No geral, né? Varejo, etc., vai apanhar. O crescimento das despesas públicas também é composto nessa cesta do PIB, ele vai aumentar. Acho que por ser ano eleitoral. Então, assim, se a gente tivesse com menos despesa pública, o PIB sentiria mais. Você ia ver no final do ano um retrato muito ruim. Mas como existe a despesa pública do governo, que é composto nessa cesta do PIB, eu acho que o PIB vai ser em torno de 1,5%. No máximo 2%. Nesse ano mesmo eleitoral, mesmo com energia, sabe, que fogo apagando e o governo metendo gasolina no fogo, apagando e metendo gasolina. Entendeu? Por ser ano eleitoral. Mas eu acho que o PIB é em torno disso. Eu acho que para o agro, o agro está apanhando muito por questão de juros altos. Isso aí é uma loucura, esses juros nesse 15%, né? E não é culpa do Banco Central, né? Culpa do gasto público, né? E eu acho que está apanhando muito. Vai crescer produção do agro, soja e milho, boi, etc. Mas você fala assim, o que sobra, que é o que importa, né? O que sobra de dinheiro na mão do produtor, isso vai ser carrego de juros. Não vai sobrar muito. Então é apertar o cinto até esses juros cair para você pagar um carrego menor de juros. O juros está alto, você tem que ir remando esse ano para você pagando o carrego. Isso é o que eu vejo. Eu tenho uma visão assim eu produzo grãos também, né? Então é uma empresa nossa que produz 2.000 hectares de grãos. Tem vizinhos, enfim, de fazenda a gente conversa, tem um centro de armazenagem também, um silo. E eu tenho essa visão. Eu acho que esse ano é um ano para o produtor apertar o cinto, pagar o carrego de juros, esperar esses juros cair bastante, se Deus quiser, né, a partir do ano que vem, que esse ano em torno de 12%, e ficar tranquilo. Então, mesmo com o PIB um pouco mais alto no agro, dinheiro no bolso do produtor vai sobrar pouco. Marcelo, algum complemento nesse contexto do PIB, algum destaque para isso? Eu tenho dúvida só se o dólar cai esse ano, porque se você pegar a curva, pro final do ano tá mais caro, então eu não sei se o dólar é para baixo. E dentro desse contexto do dólar mais para cima, favorece as exportações nossas, né? Tanto de grãos quanto de outros produtos, de commodities de forma geral, né? Isso, de certa forma, contribui para uma parte da cesta do PIB aí, né? Mas, diante dos juros altos que estão, igual eu falei, o rebote na economia vem muito depois, então eu acredito que seja nessa casa também de 2%, 1,5%, 2%. Baixo, né? Crescimento baixo. Nesse contexto de agronegócio, a gente está falando, acho que nós também estamos entrando num... o pessoal usa o termo ciclo pecuário, onde nós estamos entrando num ciclo de alta da arroba de boi. Esse ciclo, ele está conversando com alguma outra commodity, na sua visão? Exemplo, você falou de petróleo, né? Tem mais alguma coisa que poderia levar a uma interação entre proteínas, isso aí, de mudar a demanda no grão? Como é que você está lendo isso? O de boi, quando o boi começa a ficar melhor, ficar mais atrativo, ele mexe com todas as commodities, né? Farelo de soja, caroço de algodão, milho. Fica mais atrativo o produtor fechar boi, então ele gera mais demanda para as commodities. Então, sem dúvida, a alta do boi traz alta no mercado interno para esses produtos. E você está ouvindo falar de mercado, efetivamente, 2026 puxando uma alta na arroba. Na arroba de boi? Sem dúvida. Eu vi, né, no ano passado que o boi ficou no começo do ano andando muito de lado, depois ele deu uma despencada, né? E agora já voltou a subir. E tem uma coisa que eu falei pro Leandro, que o pessoal não tá precificando e tá acontecendo, que vai começar a acontecer agora, nesse mês, é o imposto de renda, né? Dos 5 mil. Sim. Por mais que no longo prazo ele seja ruim, porque a inflação vai acabar comendo, todo mundo vai pagar imposto, se não mudar a regra, mas no curto prazo vai sobrar praticamente um salário
a mais para quem ganha até 5, certo? Uhum. Que é os 27% ali. Uhum. Isso vai aumentar o consumo. Uhum. E a arroba do boi, com certeza, tem espaço para subir diante do aumento de consumo. E aí o resto dos produtos vai. Sem sombra de dúvida, é mais um dinheiro injetado na É economia. mais o dinheiro. Leite também, laticínio. É um programa, se você for pensar racionalmente, ele não é ruim. Porque você desonera quem tem pouco, que vai estar ativamente comprando as coisas, né? Uhum. Só que a minha crítica a ele é que ele travou os 5 mil. É isso. Ele não tem um aumento de 5, 6, porque a inflação vem. Tem um índice, né? Daqui a 10 anos, os 5 mil daqui a 10 anos é Não os deixou 2 pronto. mil de hoje, 3 mil de hoje. Não deixou pronta a correção. Não deixou pronta a correção. E ele travou o máximo. Ou seja, se você ganha, acho que acima de 30 mil, ou 40, 50 mil, você paga um adicional de 10%, né? Na sua renda. Você paga um adicional de imposto. Então, veja, daqui a pouquinho a inflação vai vindo e todo mundo vai pagar esse adicional no futuro. Entende? E os 5 mil não vai ter quase ninguém. Então, essa é a minha crítica. Mas ele acaba injetando dinheiro na economia. E uma coisa engraçada, tem um economista que fala que é assim, como que o Brasil está rodando com esses juros caros. Né? É uma incógnita. Como que está acontecendo? Esses juros desse jeito e o país conseguindo, assim, dar seus pulos, né? O produtor, enfim. Porque tem muita coisa aqui que é subsidiada e tem muito programa assistencialista que é tido aqui, vai para lá, que no final do dia a gente não vai discutir, mas não tem um efeito positivo completamente, que ele tinha que ter uma solução para o cara sair desses programas, senão ele prejudica a questão do emprego. E tem subsidiado. Se você pegar para armazém, por exemplo, hoje, tá 7% ao ano. Ele é subsidiado. Isso tinha acabado há 4 anos, porque os juros, há 2, 3, 4 anos atrás, porque o juros estava caindo, porque tinha uma perspectiva fiscal boa, os juros caem, e assim, não precisava disso, não precisava de ser subsidiado, né? Você tem um Modern Frota, por exemplo, para o cara comprar máquina para a fazenda dele, é 13%, se não me engano, hoje. Então, o 13% hoje, Select 15, é subsidiado. Sim. Então, assim, você tem muito subsídio, muito programa do governo que o país ainda consegue rodar. O que a gente tem que fazer é mudar a dinâmica. Ao invés de ficar esses programas assistencialistas, não vamos reformar o governo para baixar para todo mundo. Que a economia cresce mais, né? E não precisar do dinheiro do Estado. É mudança de dinâmica, de fato, né? E, bom, a gente comentou um pouco aqui então sobre PIB e acabou que nós estamos batendo sempre na questão do peso fiscal, né, do Brasil, o custo do Brasil, né, que eu acho que tem a questão fiscal e além disso ainda tem questões jurídicas, né, entre outros processos, né, mas a questão fiscal eu acho que é muito interessante oportunamente a gente destacar isso, eu gostaria que vocês comentassem. Eu acho que é muito didático pro produtor, assim, cara, se tem mais gente querendo te comprar sua vaca, se você tá me assistindo, se é dos mamíferos aí, tem mais gente querendo comprar seu milho, você vai ficar mais caro. O dinheiro, quando o governo disputa o dinheiro com a população, o dinheiro fica mais caro. Então, o que nós estamos falando é que o governo que está gastando dinheiro que não tem, e está se endividando, né? Nós estamos falando, saiu os últimos 3 anos, a gente saiu da dívida de 5 trilhões para a dívida de 10, nós dobramos a dívida em 3 anos, nós estamos gastando dinheiro que não existe. É mais ou menos, qual que é o reflexo disso? É a gente fazer assim, ó, Leandro, você gosta de carro? Vou comprar o carro para você, ué. Leandro, você quer picanha? Vou comprar picanha para você, ué. Só que ficou lá no comércio para você pagar. E isso que a população não está entendendo. Porque eu estou te dando uma coisa que eu não tenho dinheiro para pagar. O que o governo produz? Nada. E está produzindo e entregando a partir da dívida. Então acho que esse é um ponto que... e por que nós estamos... E aí isso não tem lado. Não importa de que lado que você está. Isso é técnico. Isso aí é técnico, ciência. É oferta e demanda. Né? E se entrar outro qualquer, de meio, de lado, de cima, de baixo, de direita, de esquerda,
é técnico. Se ele entrar disputando dinheiro com a população, o dinheiro vai ficar caro. E aí quem produz, que precisar do dinheiro para produzir, vai ter o custo de produção aumentado. Exato. Isso não tem lado. E assim, o pessoal precisa de... Acho que quanto mais, né, a população começa a entender os fundamentos, ela começa a cobrar, seja de que lado que ela tiver, que os fundamentos sejam praticados para que a gente não tenha problema. E a realidade que nós vivemos hoje é que tudo que tem talvez você lembre até de quem é a frase, né? Mas não tem nada que o governo te dá que ele não tirou de você mesmo. Margaret Thatcher, assim. Faltou só um complemento aí que, além disso que você falou do dinheiro ficar mais caro para a população, se o cara tá gastando mais para produzir, quem vai pagar mais caro no produto final o são as nome pessoas, disso, né? Então, né? O final dessa história é a inflação. Que quem pagou? Quem pagou foi o mais vulnerável, que achou que estava ganhando alguma coisa. Entendeu? O nome disso é inflação. Que lá na ponta o que você tem de comer, que você não tem alternativa, fica mais caro. Para mim, o melhor programa social que existe é a diminuição do imposto. Deixa o dinheiro com o povo. Você falando assim, poxa, se até R$5.000 estou isentando o imposto de renda. O cara vai comprar um carrinho, a gente falou disso ontem, eu e o Marcelo. O cara vai comprar um carrinho aí, carrinho, comprar um carro, o carro zero tá o quê? R$80 mil, não é? R$100 mil. R$100 mil no carro zero. De 80 a Ele 100. paga 40% de imposto, R$40 mil, e mais 4% de PVA, se for aqui em Minas. Todos os anos, 4%. Tem país que não cobra isso de juros para você comprar um carro. Estados Unidos, por exemplo, Europa, não cobra isso de juros. Nós cobramos isso todos os anos, é como se fosse um aluguel, 4% ao ano. Pagamos todo. Então, assim, o cara vai comprar no supermercado, é um horror de imposto. O Brasil não tem a menor possibilidade de aumentar imposto mais. Nós temos a segunda maior carga tributária da América Latina. A gente só perde para Cuba. A segunda é nossa, que é 34% do PIB. Só que essa segunda, 34% do PIB, que está nos livros, enfim, né, na academia, você tira da conta taxa, conselhos, sindicatos, etc., essas taxas, essas enormes taxas que cobram da atividade coercivamente, e não é imposto, tem outro nome, mas coercivamente. Então, se colocar isso na conta da 36% do PIB, não pôr 35% do PIB, é alto. E aí você fala, poxa, será que é alto? Será que não é? Vamos fazer a análise. Estados Unidos é 22%. A China, eu acho que é 20%, 23%. Chile, México, tudo nessa faixa de 20 e poucos por cento. Mas tem país da Europa que cobra 35%. Tem país da Europa que cobra. Olha o retorno, né? Lá você não paga plano de saúde, você não paga absolutamente nada. Uhum. Por que eu entrei nisso? Porque é o seguinte, fiscal a questão de superávit e déficit primário. O primário quer dizer que é antes dos juros da dívida. Uhum. Então, não conta juros da dívida. O pessoal, paga muito juros. Não, estamos falando de déficit primário ou superávit primário. Esquece juros. Juros está fora da conta. É dívida bruta. Uhum. Superávit primário do país nós não temos. Nós temos déficit primário. Ou seja, tudo que a gente arrecada é pouco. E nós fazemos um déficit. Tudo que a gente... É um mundo de dinheiro, que 3.500 trilhões de reais é pouco. Nós não conseguimos suprir. Não, então há espaço para aumentar de imposto? Não tem como. A população já está sufocada, né? E eu acho que a população brasileira ainda só não revoltou porque no supermercado, nas lojas, eles não têm claro o imposto que você paga. Só por isso. Porque se chegar nos Estados Unidos que o imposto você sai na nota fiscal, você vai comprar qualquer coisa, sai na nota fiscal. Mas na Flórida, agora 7%. sai, o supermercado tá saindo. Sai aproximado. Aproximado. Mas lá nos Estados Mas é Unidos porque a gente vive num manicômio tributário. e Eu valor ia até falar isso. Tem supermercado que é um valor e tem outro que é outro. Obrigado, mas dá 30 e poucos por cento. É. Mas valor aproximado no supermercado. E lá nos Estados Unidos é o seguinte, quanto que é o produto? R$10. Você compra por 10. Chega no caixa, você paga a taxa. Entende? Então você vê que esse produto custou 10, você estava na gôndola 10, sem imposto, você vai passar lá, tem um imposto. Sim. O cara vê o imposto você pagando, você vê o que está saindo do seu bolso. Aqui não vê o que você está saindo do seu bolso.
Então, esse é uma coisa que a população, se soubesse... Eu acho que tem um perfil latino-americano de ser passivo demais também, de forma geral. Eu, assim, entrando numa coisa que talvez não tenha nada a ver também, mas em outros países aí, por muito menos que aconteceu aqui, o pessoal já tinha se revoltado, colocado fogo, enfim. Mas eu acho que também a América Latina está aprisionada ideologicamente. Também não vamos falar muito de política, mas é uma coisa da América Latina, sabe? Mas, meninos, eu acho que, tipo assim, num contexto de juros versus política fiscal, acho que fica claro, diante de tudo que nós conversamos, que é um grande desafio Brasil, que não é de hoje, não é de hoje. Estou falando da dívida brasileira crescendo, e essa dívida crescendo põe o país para disputar o dinheiro com a população que produz. Perfeito. Isso sobe juro, né? Nós estamos falando de... Se tem o fiscal frouxo, o monetário, que é os juros. Então, fiscal frouxo, o monetário tem que ser forte. Se tivesse um fiscal com pulso firme, o monetário, que é o juros, poderia ser mais baixo. É simples assim. Entendeu? Então, a dinâmica do fiscal é essa aí. Agora, só um parênteses, Renato, dessa questão de imposto. O Brasil, ele enforcou o pobre coitado do Tiradentes por causa de 1/5. Aqui do lado nosso. 1/5. Se o Brasil tivesse 1/5 de imposto, a gente tava voando. Tá feito. Tava alinhado com as principais potências. Há 30 anos atrás, o Brasil era em torno de 25, 23% de imposto. E foi subindo. Subindo. E eu nunca vi na história diminuir carga tributária robusto, assim. Eu nunca vi. E, vamos lá, nós estamos no ano eleitoral versus política. O que esperar disso com impacto econômico, com impacto nos negócios, né? Eu acho que é o ponto principal, né? Eu acho que nós não estamos aqui, né, para poder, sei lá, dar opinião própria, né? É mais num contexto assim, não é do ano eleitoral, né? A gente não pode falar mesmo, porque a gente tem medo de ser preso também, né? É um pouco de medo de ser preso. E assim, se bem que graças a Deus a assessoria jurídica nossa não faz nada, foi paga, tá sendo paga para poder analisar contrato, entendeu? Então, e que continue assim. O Leonardo, que é o Leonardo cantor, né, lá do Goiás, o entrevistador perguntou para ele: poxa, você tem não sei quantos filhos e tal, a gente... 6 filhos, e a gente nunca viu nada seu de pensão atrasada, nada. Você é um bom pai? Aí ele virou pro cara e falou: não, é medo de ser preso mesmo. Medo de ser preso, né? Mas assim, eu não vou falar da cara Flávio, Tarcísio, Lula, é um negócio complexo, mas assim... o que isso representa para os negócios? Acho que esse é o ponto principal. Qualquer político que representa uma maior credibilidade fiscal é melhor para o país. Então, já deixa subentendido, né, qual que representa melhor. O país precisa de arrumar esse fiscal. Que o problema não vem agora. Você vê lá atrás, a maior crise da história do Brasil foi a da Dilma. Caiu 3,5% no primeiro ano, 3,5% no segundo ano. Por quê? Fiscal frouxo, teve um período de arrochar e caiu. Então nós temos que conscientizar que nós precisamos fazer alguns ajustes, sabe? E eu, assim, eu tenho um medo no Brasil que esse ajuste cai em quem gera riqueza. Eu tenho bastante medo. Você falando do programa Mais Leite Saudável, caia nesses programas, ou caia no... Entendeu? É o que está gerando... E isso só parece, Ronaldo, assim... Você vê no mundo inteiro, o corporate tax, que é o imposto de empresa, ele está caindo. Porque eles entendem. Os Estados Unidos era 30 e poucos, estava 21 do C-Corp. Aqui no Brasil, com a CCLL mais imposto de renda, 34, mais 10% agora, que eles colocaram 44%. Vê se faz sentido para você. Tipo, quando tem a empresa que está pagando hipotéticos lá os 35% da carga tributária acumulada dela,
ela tá pagando 35%. Se eu passo isso para 30%, ela pega esses 5% na mão do empreendedor, um empreendedor fanático, né? Empreendedor, especialmente o brasileiro, fanático e sem juízo, o que ele faz? Ele reinveste, gera mais emprego. Exato. Né? Ele gera emprego ao investir, porque tem toda a carga ligada a ele fazer o investimento, e aquele investimento ainda gera novos empregos, né? Então, ele participou da geração de emprego de quem ele comprou o investimento e ainda tem aquele ativo funcionando, gerando novos empregos. Então, esse é o dinheiro. Inovação, P&D, tudo, né? O dinheiro redirecionado para a mão do empreendedor. Agora, esse dinheiro virou imposto. Propaganda de televisão, artista, ineficiência, corrupção. O que está passando na televisão, pelo menos, é roubo. Só que eu estou assistindo é corrupção. Pode ser que vocês estão vendo outra coisa que eu não estou vendo, né? O que eu estou vendo, o dinheiro colocado na mão do governo até agora, luxo, avião, Brasília, né? Deixa eu contar uma coisa aqui. Salário de juiz, juiz combinado com o político, e, enfim. Perfeito. Eu não tô conseguindo enxergar tipo assim, pega uma fraçãozinha disso, sobe R$18 no salário do professor, e sobe o salário do juiz de 45 para 50, e isso carrega o salário do poder judiciário inteiro, e etc e tal. E o que isso virou de produção de resultado para a população? Quando você gera, no contexto, né, finalizando o racional, esse dinheiro na mão do empreendedor que produziu mais emprego, eu aumento a competição por mão de obra, aumentei a competição por mão de obra, sobe o salário do pobre. Exato. Né? E para de viver de bolsa e vai viver trabalhando, que é o que a gente quer, com produtividade alta. Um dos motivos da produtividade ser muito baixa no Brasil é essa carga tributária, porque o dinheiro não sobra na mão do empreendedor. Se devia sobrar na mão para ele investir mais, inclusive em pesquisa e desenvolvimento, fazer parceria com a universidade. E aqui no Brasil é o seguinte, eu faço analogia. Melhor, né? Infraestrutura relacionada à produtividade também. É como você caminhar com sorvete no deserto. Você enche o sorvete, põe 3 bolas de sorvete aqui, que é o dinheiro dos impostos. Aí você vai em direção ao mais pobre. No deserto, no calor de 40 graus. Aí chega lá só a casquinha, um líquidozinho aqui. Fala, toma que eu tô te ajudando. O governo é isso. Entendeu? Ele vai, enche o dinheiro de imposto e come o imposto no meio do caminho e chega um pedacinho pro cara. E ele fala, nossa, tá bom demais. Não tá. Tem muita eficiente, muita atrocidade com o nosso dinheiro. Aí esse produtor fala, mas eu não pago imposto vendendo leite, por laticínio, não paga imposto. Você pensa que não está pagando imposto. Tudo que você compra tem imposto. Foi isso que me contou, Leandro. Recentemente eu conversei com um amigo que estava em Brasília e foi num prédio do judiciário. E aí ele pegou o elevador, chegou na sala que ele ia ter reunião. A pessoa que ele ia reunir ligou para a pessoa acender a luz. Vocês não entenderam errado, não. O cara acender a luz, ligar o ar-condicionado. O que o cara faz? Ele é acendedor de luz e ligador de ar-condicionado do prédio. E ninguém pode pôr a mão. Desligou, acabou a reunião. Vamos embora. Não, tem que chamar o cara. Ele é acendedor de luz e apagador de luz do prédio. Então, assim, é só existe, para matar, para a gente acabar de arrematar, concurso público que estava em vigor, ajeitador de cadeira. O ministro do STF, para sentar na cadeira, existe um concurso público, um cara que chega a cadeira na bunda dele para sentar. Então, assim, daí isso dá uma minada nas esperanças de que nós temos chance de dar certo. Eu não tenho esperança. Eu não tenho. Como Estado brasileiro, a minha esperança é muito pouca. Mas como atividade produtiva, eu acho que a gente vai voar, como sempre, porque o agro tem uma vantagem competitiva grande. Você falou ano de eleição, você perguntou ano de eleição, como que seria mercado, né, produtor, o que poderia aproveitar nessa situação, foi isso mais ou menos, né? Basicamente. Esse ano de eleição, é meio clichê falar, é volatilidade, né, e dólar
fica muito volátil, que o candidato, né, que não tem ajuste fiscal sai na frente das pesquisas, o dólar dá uma disparada. E depois, se inverter, ele volta, enfim. Esse momento de volatilidade, uma coisa prática, assim, interessante para o produtor, que muitas vezes é o dólar fora do fundamento, né? É pura especulação no curto prazo, né? O governo ser o fiscal frouxo no longo prazo é problema, mas no curto prazo não é. Então, o dólar volta às vezes ele sobe e volta porque foi só com o barulho do tiro, que é o que você fala muito. E o produtor de soja, de milho, numa dessas aí são oportunidades boas para ele travar mercado e o cara que produz soja numa trade, aproveitar que o dólar deu um pico, travar um dólar mais alto. Então, ano de eleição traz essas oportunidades nesse sentido. E a gente mapeia muitas oportunidades. Hoje mesmo na fazenda, eu travei 140 mil sacos, ainda falta um pouco para travar nas fazendas nossas de milho, bastante até. Eu falei, vou fazer uma call para acompanhar a alta, vou fazer uma put. Então, sim, você tem mecanismo, você aproveita essas dinâmicas. Agora, só para falar, para as pessoas entenderem, então por que você está aqui no Brasil, essa confusão toda, né? Nós estamos aqui no Brasil. Aqui não mora muita oportunidade também, né? E quando no Brasil não foi complicado? Tem a história da Ambev, que hoje é o Jorge Paulo Lemann, eu não vou me recordar, mas o antigo dono da Brahma, ele apavorou com a situação do Brasil em 89, 90, e vendeu para o Grupo Garantia. E depois o Paulo Lemann comprou. E vendeu por poucos milhões de dólares, né? Na década de 90. Hoje o que vale esse grupo? Entendeu? E ele vendeu porque ele apavorou. Falou, vou viver, vou para Miami, vou para fora, viver tranquilo, que esse país é uma confusão. Não, mas daquela época, que a inflação era 30, 40, 50% ao mês, né? Para agora, nós estamos muito melhor. Agora a gente faz essa crítica para melhorar mesmo, né? Essas críticas aqui. Agora o Brasil, ele muda, só que ele muda muito lento. Então, mas quando ele faz a mudança de fato, o país se organiza bem. Nós temos, apesar desse caso do Banco Master, nós temos um dos sistemas bancários mais sólidos do mundo. O Banco Master, o FGC pagou sem problema com instituição financeira, cascata, aquela confusão, mesmo sendo uma economia pequena, nós não tivemos esse problema, né? Então, eu acho que há muita oportunidade no Brasil para os próximos 30 anos. Quem enxerga curto prazo vê muita volatilidade. Agora, quem enxerga longo prazo vê oportunidade. Então, eu acho que a gente tem que, o produtor que nos assiste, todo mundo falou, poxa, essa volatilidade tem jeito de a gente dar uma segurada nela, ter um backup, né? Uma segurança, fazer um put, fazer um call, você vai navegando, juros altos, vai navegando, faz uma rolagem saudável e tal, e pensa no longo prazo, porque a política muda. Nós estamos há 30 anos com a mesma dinâmica política, tirando os 4 do Bolsonaro, que teve pandemia, uma confusão danada. Nenhum país fica 60 anos com a mesma política, não. Entendeu? Então as coisas tendem a mudar. Se Deus quiser, né, que mude aí para melhor, né? Mas novamente, né, eu vejo o sistema político hoje transmite pouca esperança, né? Mas avançando um pouco mais, a gente falou num contexto de ano eleitoral, acho que nós passamos uma mensagem que tende a ser um ano inflacionário, a injeção de dinheiro no mercado, né? E isso acaba conversando com outras variáveis também. A gente falou de ciclo pecuário, entre outras coisas que estão andando em paralelo, né? Vetores que estão arrastando para tentar melhorar um pouco as coisas pro agronegócio. Vocês sinalizaram uma tendência de baixa discreta dos juros, e essa baixa ela pode variar. A intensidade dessa baixa pode variar de acordo com a política fiscal, né? Isso ficou transmitido também de forma consistente. E num contexto de política, né? Independente do que
independente de ideologia, acho que o Leandro foi feliz na frase em que ele trouxe para nós, assim, independente de política, vários players estão vindo aí, né, tem vários pré-candidatos sinalizando, mas o que nós precisamos de entender é que à medida que quem tiver na ponta demonstrar responsabilidade fiscal, antes mesmo dela acontecer, ele já está ajudando o país, porque aumenta a esperança, reduz a percepção de risco. Acho que essa é a realidade, né? Qualquer um, nós não falamos nome, Flávio, Lula, nem nada, mas assim, qualquer pessoa que demonstrar o Tarcísio, enfim, demonstrar que o foco é a responsabilidade fiscal, 2 anos já do aperto, fazendo as reformas que o país precisa, o país muda muito rápido. E se o cara for duro, muda. A Argentina está mudando muito rápido. A Argentina saiu do... Sim. Inacreditável, né? Sim. O que o Não, Milei fez 2 é anos. inacreditável. 2 anos. A produção de leite lá vai aumentar mais que o Brasil. Você viu isso aí? A previsão a Argentina subir 4% esse ano de 26 e o Brasil 2%. Você mata os brasileiros. Eu já achei que lá fosse ser mais lento e já tá dando resposta. Outro país que tem decolado é Paraguai, tem decolado. Então, assim, a dinâmica tá vindo. Costa Rica ontem ganhou uma política. Costa Rica era muito violenta também. El Salvador era um país violento. Se a gente falou de criminalidade, né? O Brasil morre 45 mil pessoas por ano. É uma guerra. A guerra. A guerra. Nós estamos no meio da... Estão na guerra. E como nós estamos num cenário crônico, a gente acostumou, né? O brasileiro acostuma com umas coisas, né? Não, mais ou menos assim, né? Eu faço o questionamento seguinte. Falo, não, mas nós estamos no interior, a violência aqui tá tranquilo, não chegou na gente, né? Nós já fomos assaltados, 7 caras capuzados, confusão danada. Mas assim, tô no interior, não chegou. Eu pergunto pra você que nos assiste, vocês aqui também, quantas vezes ligam por dia querendo dar golpe em vocês? No telefone. Falando que é banco, falando que é ou não é? Então, assim, todo mundo passa por isso. Isso é uma empresa do crime, né? Grande. E muda. Se tem um negócio que é organizado no Brasil, é o crime, né? Até no nome. Mas assim, se der uma virada de chave, isso muda rápido. Tem um negócio que eu falo pro Leandro, a gente conversa muito disso, assim, 10 anos pro CPF é muito tempo, né? Pra mim, pra você, né? Pro CPF. Mas pega num país 10, 20 anos, né? Não é nada, né, cara? 20 anos pra uma nação é nada e 20 anos muda muita coisa, que é uma China da vida que foi em 30 que deu esse boom. Então, o ajuste... A gente tem que gravar um podcast falando da China, do que eles fizeram para ter tanto sucesso. Eu li vários livros sobre a China já. E eu acho que assim, nesse contexto, acho que a gente deu sinais aí, né, no efeito de ano eleitoral, o que a gente analisar, né? Então, assim, eu vejo muita força no discurso de novamente nós vamos ter um debate que vai assustar, sob o ponto de vista, vai ancorar corrupção, dado o destaque do caso do Banco Master, são valores exorbitantes envolvidos no negócio, Banco né? Master, INSS, a crise de segurança, eu acho que é uma coisa que ambos lados já estão preocupados com isso, porque já entenderam que isso é tema eleitoral, né? Essas pautas, elas efetivamente elas terão que ser exploradas para que seja lá quem for tenha êxito, mas acho que a população, e eu acho que o Leandro foi muito feliz nessa pontuação, a população não pode deixar enganar por aquilo que realmente importa. Neste momento, pensando a nível de país, se a gente não se atentar para não gastar o dinheiro que nós não estamos produzindo, né? Você está assistindo aí, você é do leite, está nos assistindo, imagina você produzindo 30 mil reais em leite e tendo 50 mil de despesa, 40 mil de despesa, né? É um pouco do que nós estamos vivendo a nível de realidade, do que nós estamos vivendo a nível de Brasil, e eu acho que isso acaba tendo impacto em tudo, porque a partir do momento que tem impacto econômico, se o dinheiro saiu na porta, o amor e o resto foi embora na janela, né? E
E nós temos que conscientizar disso. Então, assim, políticos que forem para os debates trazendo a ideia de responsabilidade fiscal, e se isso se consolida como como uma pessoa que está à frente, isso pode ser bom para o país antes mesmo de ganhar, né? E o mercado ele precifica muita coisa antes, né? Sim. Você vê, a bolsa sobe. Recentemente mesmo saiu uma pesquisa que o lado mais responsável, dito mais responsável, a gente não sabe como é que vai ser, mas dito, né, fala-se mais responsável fiscalmente, tá indo para cima, a bolsa já responde muito bem, o mercado, o dólar já cai, a população já começa, o mercado já começa o mercado acaba precificando, ele tenta se antecipar, né? Mas você sabe, assim, e eu já estudei bastante essa questão de déficit primário, superávit primário. Eu lembro que eu estudei fora numa época, eu estudei na Suíça e fui numa palestra com o pessoal lá da OMC, lá na Suíça, em Genebra. E eu ficava assim, estava também esse debate pré-crise da Dilma, um pouquinho antes da crise da Dilma, esse debate sobre responsabilidade fiscal. E eu já era preocupado e assim, já fazia questionamentos comigo mesmo, mas eu pegava dados de vários países no mundo e que estão em déficit primário. Pô, o Japão não é déficit primário na época. Os Estados Unidos faz déficit primário. A Suíça faz déficit primário, pequenininho, mas faz. Né? E por que a gente tem um déficit primário de 1%? Já é um caos. Sabe? É uma indagação que eu fazia. E uma indagação que muita linha da esquerda tem. Puxa, não, os outros países têm, podemos gastar. Só que tem uma coisa. O déficit é foto de cenário. A trajetória para todos esses países é melhor do que a nossa. Segundo, eles têm uma produtividade muito mais alta que a nossa. Que é a chave para o mercado entender, não, esse déficit primário aqui eu assumo o risco, porque os caras produzem demais. Entende? Então, em que cenário de crescimento, né? Cenário de crescimento, exato. E tem um detalhe importante. Já que o mercado acredita, eles têm uma taxa de juros muito baixa. O Japão era zero até pouco tempo, negativo. Suíça zero, praticamente. Então, o carrego deles de juros é nada. Exato. Então, nós temos um carrego alto, com baixa produtividade, né? E uma trajetória explosiva, né? Porque você pega como é que vai ser daqui a 10 anos, 20 anos, a questão da aposentadoria? Em muitas coisas, a gente ainda tem que aperfeiçoar muito. E quando a gente vai para as regiões mais vulneráveis do Brasil, a gente vê isso, né? Que não existe um compromisso de produtividade com a fração muito grande do dinheiro. O compromisso, às vezes, de alocação da população, sabe? Então, tipo assim, o que nós vamos fazer para poder ajudar a melhorar a condição da população do Nordeste? Fossa séptica. O cara tá morando, assim, uma barraca, sofrendo, passando fome, e, assim, não sai um rio de dinheiro lá para fazer uma fossa séptica pra galera. Desse dinheiro, chega 20% na fossa séptica, mais uma galera que... O resto come no caminho, né? Sorvete, e assim, vamos criar uma condição para poder... vou dar um exemplo para vocês, assim, eu sei que é importante para muita gente, para a renda de muita gente, mas a gente não tem compromisso com a produtividade, mas sim acaba alimentando a ineficiência. Um leite da merenda escolar, você tem ideia quanto que é? Não. R$7. Entendeu? O produtor recebendo R$1,50. Supermercado R$4,50. Supermercado R$4,50, o leite da merenda escolar R$7. Captou? Mas é estado ou é município? Município. Tem município que vem verba de cima, entendeu? Tem os programas. Esses programas de aquisição de alimento na comunidade local. É importante para a comunidade local, show, mas entende que o compromisso não é com a produtividade, o compromisso é com subsidiar. E isso, eu acho que a gente precisa...
beleza, eu tenho a medida de ataque, eu tenho a medida do problema agudo, eu tenho gente com fome, eu preciso ajudar, então é uma coisa. Mas quais são as medidas estruturantes? E a pauta ideológica em cima da medida aguda, ela é muito explorada, e as medidas estruturantes, elas nem são assunto, sabe? Isso... Porque é difícil, né, de fazer, né? Você tem é complexo fazer as pessoas entenderem que das medidas... O resultado demora mais como também. se você tomasse você precisa de ficar ruim para ficar bom, quimioterapia, né, chulamento. Você tem que fazer aquele tratamento para você depois... Né? E pensando em voto também, a estruturante demora mais, né, para dar resposta, né? E aí o político... Na nutrição animal, a gente usa um termo quelatar. Quelatar é quando eu pego um mineral e acoplo ele a uma molécula de fácil absorção no intestino. Eu facilito a absorção daquele mineral. Eu melhoro o desempenho nutricional do animal. Na política, a gente quelata os interesses do político em questões que são muito palatáveis. Exemplo, tem duas no Brasil que deram muito certo. Vamos falar uma da direita e uma da esquerda. Tirar do rico para dar pro pobre. É poético, assim, você fala isso, cara. Né? O rico acha lindo, fala assim, nossa, a gente tem que fazer isso aí mesmo. Nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, mas todo mundo concorda que tem que fazer assim. Bandido bom é bandido morto. E aí, quando essas duas coisas deu certo, já deu certo, tanto que tá aí novamente, tá discutindo segurança, né, e fica ao redor dessas coisas. Então, aí, na prática, o que tá, quando a gente fala assim, ó, cadê a infraestrutura, cadê a estrada, cadê a educação, que é o que realmente importa, entendeu? Não vai, essas coisas que são estruturantes, elas não andam, né? E isso que acaba A gente tem um problema sério no Brasil. Eu gosto muito de um cara que chama Marcos Lisboa, presidente do INSPER, e ele fala que o Brasil trabalhou muito para dar errado. Assim, não dá, a gente deu certo com muita coisa. No agro, principalmente, como no país geral, a gente trabalha muito, a gente não monitora os resultados de várias políticas. Então, vamos fazer uma política, mas peraí, mas esse resultado é bom ou é ruim dessa política? Eu vou colocar dinheiro na universidade, por exemplo. É bom? Quantas pessoas estão estudando? Quanto fica por aluno? Sabe, eu falei da universidade, mas assim, tem que monitorar resultado de tudo. Se o resultado for bom, faz sentido. Se o resultado não for bom, não faz sentido. É simples assim. Mas, pessoal, e nesse contexto, né, o que mais traz volatilidade nos últimos tempos, né, a gente tá falando aqui dessa volatilidade, dessa preocupação, tem isso no Brasil, mas assim, e no mundo? Nós precisamos de chamar atenção para um fenômeno que está acontecendo no mundo, que é o fenômeno Trump. O cara chegou no poder e falou assim, ó, as regras, ONU não esquece, as regras, foi colocado no poder como uma figura que teoricamente seria uma figura liberal e taxou todo mundo, fez o contrário do que todo mundo pensava. Em meio a um mar de guerras, com um monte de guerra que estava adormecida, ele de fora do jogo, essas guerras reviveram, ele voltou no empenho de tentar acabar com essas confusões aí, e ainda lançou agora que pensa em anexar a Groenlândia, Canadá e Venezuela. Ou seja, já tem uma bateria de guerras em andamento, ainda tem essas aí para a gente poder digerir ainda. Como é que essa confusão, essa volatilidade, existe algum risco? Tem algumas guerras no forno, né? Taiwan e China, por exemplo. Como é que vocês veem? Vocês vê estudiosos, alguma coisa que é contundente disso, que pode impactar em economia, que pode impactar para o agronegócio? Sabe que... Como é que tá andando essa parte aí? Bom, a gente pode falar sobre a questão Trump, né? Trump, Estados Unidos. Eu gosto de estudar, enfim, acompanho bastante. Mas você sabe que para o Brasil tem uma coisa
É interessante, assim, né? Às vezes o mundo precisa de um choque para perceber algumas coisas e ir para um caminho diferente. Esse acordo União Europeia-Mercosul não sairia se fosse outro governo. Só porque o Trump começou a fechar, taxar a Europa, e a Europa falou, opa, se eu ficar aqui parada, vai ser muito complicado para mim. Vamos fazer união aqui. O Brasil quer 30 anos, historicamente fechado. A gente é um país com menos acordo, um dos países com menos acordo comercial, digamos, de grande dimensão em aberto. Não existe. Chile tem muito mais acordo comercial que a gente. China tem muito mais acordo comercial que a gente. O Brasil tem pouquíssimos acordos comerciais. E a gente começou a olhar para esse mundo, né? A Europa também. A Europa fez um acordo comercial com a Índia, que fez um acordo comercial com o Mercosul. A da Índia até foi mais fácil, porque tinha menos agro, e a Europa tem medo do agro brasileiro. Mas isso vai ser muito bom. No longo prazo, nós estamos falando de coisas negativas do Estado brasileiro, mas isso é uma coisa positiva, né? Então isso graças ao Trump. Assim, é um efeito indireto do Trump, né? Agora, dos Estados Unidos, o que eu acho é o seguinte... O efeito indireto no sentido assim, esse cara é doido, não podemos ficar dependendo dele não. Exato. A mensagem é essa. Exato, nós não podemos ficar dependendo da Europa, viu? Opa, vamos acordar. Como eu falei no começo do PIB da Europa, a Europa está acordando com questão de regulamentação. A Europa é um continente que perdeu muito o PIB em relação ao mundo. Ela representava 30%, foi caindo, 30%, caindo, acho que está em 17%, nem isso, 12%, 13% do mundo é europeu. China engoliu, e outros países estão engolindo, outros países estão crescendo, e a Europa está numa política do excesso do welfare state, né, do bem-estar social, e excesso de regulamentação. A Europa é um continente muito regulamentado, muito parecido com a gente aqui, só que melhor, né? Excesso de regulamentação para tudo. E isso está mudando. Isso foi o Trump que fez a Europa mudar. Entende? A Europa está colocando muito dinheiro em arma agora também para defender de guerras, porque o Trump falou, não vou ajudar vocês na guerra, não. Entendeu? Então, assim, acordou, né? Wake up, realize, né? Percebeu que, opa. O mundo estava num momento de acomodação, né, nesses últimos anos, aí de 90 para cá, e a China aproveitou muito disso e cresceu muito. Ela cresceu e quando começou a tomar espaço, o Trump apareceu com um discurso e agora de fato ele está fazendo bastante coisa. Mas assim, pensando na macroeconomia, no contexto assim, o que acontece hoje? O globo, né, o mundo, dívida PIB alta. Na pandemia chegou a 106% a dívida em relação à PIB. A esperança era que ela retornasse lá para 80%, né, 90%, que seja, pós-pandemia. E logo no pós-pandemia veio essa questão de instabilidade total aí de governo, os Estados Unidos querendo tomar o espaço dele de novo, o Trump com esse tanto de confusão aí. E aí já vinham os gastos de pandemia, que eram muito grandes, os governos não conseguiram tirar eles até hoje. Até hoje a maioria dos governos não conseguiram voltar para os níveis de gastos anteriores. E aí, junto a isso, você tem rearranjo de infraestrutura de comércio que tem que tá acontecendo agora, isso demanda gasto. E um que gasta muita coisa militar. E isso daí, macroeconomicamente falando, se você tem uma dívida PIB alta e você não consegue voltar com ela, o que o investidor, o que o mercado faz? Para de acreditar nas moedas, de forma geral, é onde tem a questão do ouro, e aí o dólar desvaloriza, não é igual o Leandro falou no começo, não é o real que valorizou, é que o dólar desvalorizou e as moedas, de forma geral, desvalorizam porque o mercado não está acreditando nas moedas, que os países estão emitindo dívida para fazer tudo isso aí. Militar, infraestrutura de praticamente um comércio tendo que ser rearranjado, questão de confusão, o Mercosul é um exemplo, e tem população idosa também, enfim, então esse contexto do Trump aí vai muito para esse lado. Mas você sabe que os Estados Unidos você sabe, não sei se os nossos telespectadores, né, sabiam que nos Estados Unidos um presidente só pode candidatar a ser presidente duas vezes. São duas, Então lá é democracia de fato, por exemplo, de fato. O que é democracia?
pra mim, é alternância de poder. Senão não é democracia. Você ficar sempre pulando com um pé só não é democracia. E num país como o nosso, que 30 anos é governado por uma vertente, você tem... Essa vertente vai indicar todos os ministros supremos, vai indicar o estado inteiro deles, 30 anos. Então é muito ruim para a democracia esse tipo de situação. O bom é a alternância. E nos Estados Unidos há alternância, porque lá só pode 2. O Trump não pode candidatar de novo. Na próxima ele não vai poder candidatar. E pronto, não tem o que fazer. O Obama pode? Não, não pode. Vai ter que vir outro. E isso oxigena a democracia. Então, se tem uma linha mais dura em alguns aspectos, hoje outro vai em uma linha mais branda e outra linha mais dura. Sim. Então, assim, os Estados Unidos ele cresce bastante porque não tem a instituição simples e consolidada. Simples, consolidada e alternância, cara. Então, assim, nunca fica muito tempo um republicano, sabe? Então, os Estados Unidos é isso. Então, eu não me preocupo com essa questão do Trump, porque ele não é um ditador, entende? E daqui a pouquinho tá saindo. E o Trump, querendo ou não, assim, são várias guerras que tem no mundo. Ele conseguiu acabar com 8. E eu acho, e nós estamos gravando aqui, que essa da Ucrânia vai acabar em 2 meses. Uhum. Vamos fazer um acordo de complexo. Iniciando fevereiro de 26. Fevereiro, abril, até junho no máximo, eu acho, achismo total, que essa guerra já vem um acordozinho de paz e tudo mais, eu acho. Assim... o que a gente quer é não ter guerra, né? Guerra é muito ruim para o mercado, para o mundo, enfim, para as pessoas. É um desastre humanitário, cara. Essa questão da Venezuela que você citou no começo, Groenlândia, eu acho que o Trump não vai invadir Groenlândia. Não vai. Canadá também não. Isso é bravado. Não. Só que o estilo do Trump, tem um livro do Trump. O estilo dele é o seguinte, ele nunca como é que fala? Retorna. Ele só vai pra frente, só ataca. Entendeu? Ele não é de... pegou a linha, ele nunca volta. Pra trás. Não para. Nem vou pegar em E o paz. estilo dele, tem um filme dele também, do Trump. O estilo dele, eu não tô fazendo juízo de valor, tô falando que é o estilo dele só. O estilo do Trump é o seguinte, ele vamos pôr num dito popular aqui, ele dá a porrada e depois senta pra conversar. Então o que eu acho que ele quer é o seguinte: Groenlândia, OTAN, acorda, Europa, acorda. Se vocês não colocarem em defender isso aqui, vem Rússia, China e vai dominar as rotas marítimas. Então eu vou invadir. Não vai, eu vou invadir. Tô falando, eu vou invadir lá. E ele fica batendo essa tecla, aí a Europa, não, vamos conversar, pá. E aí eu vou colocar tanque, vou colocar coisas aqui. Pô, ele conseguiu o que ele queria. Exercício militar, vamos treinar todo mundo. Tem Venezuela fazer primeiro, né? mais soldado, tem que botar dinheiro, tem que comprar mais avião, ou seja, preparou a Europa para poder ajudar contra... E a Venezuela veio primeiro, mostrou o poder na Venezuela ali, né? E ele falou assim, ó, agora eu vou ali. A Venezuela para mim é exatamente isso. Eu já tinha... Faz parte da dança do casal. O Maduro é um ditador, de fato, sanguinário, né? Eu não entendo como é que a América Latina aguentou um cara desse por muito tempo, né? Tem gente ainda que defende. Mas o Trump viu que lá era mais fácil. Já tava maduro, tá na hora de recolher mesmo. Já tava na hora de fazendo dancinha. Falou, mapeou tudo, Maduro lá fazendo dancinha, papapá e tal. Ele colocou a turma toda ali, perto, foi lá, pegou o cara cirúrgico. Nenhum americano morreu. Entendeu? Foi lá, pegou o cara, tirou o cara, e a vice lá, que eu esqueci o nome dela, ela tá libertando todos os presos políticos, tá abrindo o mercado pro petróleo, que vai vir uma enxurrada de investimento para lá. A população tende a não gostar e tal. Então, assim, conseguiu o que ele queria e mostrou pro mundo o seguinte, olha, você viu o que eu fiz na Venezuela. Se vocês começarem a falar grosso comigo, eu pego você e é isso. Não, e falou abertamente, né? O que você tá falando aí foi falado, não foi deixar nas entrelinhas, não. O Marco Rubio lá soltou exatamente o que você falou aí. Falou assim, ó, aqui tem um presidente que fala e faz. Vocês têm alguma dúvida? Olha aí. Entendeu? Então, é muito assim. Agora, eu não tô fazendo aqui, é certo, errado. Tô falando a minha visão do que aconteceu, do jeito Trump de negociar.
É porque as pessoas estão olhando, acho que a colocação sua é muito boa, né? Num contexto de as pessoas estão olhando para o fato e o que está por trás do fato é muito maior. Acho que é isso que é a mensagem, né? Quando se fala de intervir nesses países, a estratégia que está por trás é muito, muito maior, tem muito mais coisa envolvida. Muito maior, sem dúvida nenhuma. Meninos, nós estamos a 1h25 nessa prosa, né? Acaba que a gente, né, acho que gosta, né, dessa análise. Eu acho que foi uma conversa que permite os mamíferos que nos acompanharam aí até um pouco de fundamento, né? Tipo assim, como é que funciona? Por que a taxa de juros subiu, né? Peraí, é por querer ou por que tá querendo fazer mal? Estão querendo me sacanear? A culpa é desse ou daquele? E o negócio tem fundamentos, né? E que eu acho que desenvolver, ter essa leitura desses fundamentos que estão por trás do dólar, essa baixa, ela é boa, ela é ruim, é culpa de quem, não é? E eu acho que vocês foram muito felizes aqui em trazer pra gente um pouco de como que analisa essas questões macroeconômicas. E eu acho que a gente foi muito contundente também, e eu acho que é uma mensagem interessante. Independente assim, exemplo, você é religioso, você não é religioso. Você está ligado à minoria X ou à minoria Y. Essas questões, elas são aspectos ideológicos. Mas os aspectos técnicos podem ser cobrados de qualquer lado, né? E eu digo isso porque 2026 nós estamos no ano eleitoral e entender os aspectos técnicos, os fundamentos, os indicadores, olhar para os números, né? Qual que é o número que representa segurança, qual que é o número os números que vão representar os efeitos na economia, quais os números vão representar os efeitos em saúde, entre outras coisas. E como é que isso está funcionando governado aqui, como é que está funcionando governado ali, submetido a qual tipo de política que isso está aumentando a performance ou diminuindo. Vamos dar um exemplo, que eu acho que é um exemplo legal. O prefeito de Cuiabá, ele mudou as regras de atestado na UPA. Eu vi isso. E acabou, é o prefeito do PL, e acabou a fila na UPA. E Lavras, nós estamos aqui gravando em Lavras, o prefeito é do PT, achou a ideia boa e está copiando, está para implantar. Então observa que isso é técnico. Eu estou aumentando o desempenho da saúde, isso não tem lado, tá entendendo? E eu acho que assim, esse exemplo simples, ele poderia ser expandido, né, ser aplicado para aquilo que é técnico, para aquilo que envolve produtividade, que foram as palavras que foram repetidas aqui por nós. A palavra produtividade talvez seja a palavra que mais se repetiu aqui, né, no podcast de hoje, né? Então eu vejo que a gente foi feliz em passar essa mensagem para o pessoal. E aí, de uma forma geral, né, eu gostaria que vocês passassem uma mensagem final aí para os mamíferos que nos assistem, né, em relação ao ano de 2026, em relação ao agronegócio como um todo, que nós estamos aí, eu ia falar, não é envolvido, mas assim, nós estamos comprometidos, mergulhados, imersos, né, no agronegócio, nós, Companhia do Leite, mamíferos, JPA, estamos aí ligados ao agro e batalhamos todos os dias para que a gente leve ajuda, participe ativamente para que o produtor tenha cada vez mais uma vida melhor. Então acho que o nosso papel conta aí com vocês para a gente passar uma mensagem para o pessoal, independente que seja positiva, negativa ou realista, né? Leandro, começa? Primeiro agradecer, Ronaldinho, é sempre bom estar aqui. Eu venho aqui bastante no início, depois a agenda vai ficando apertada, mas sempre estou aberto a vir. E eu falar para o produtor que nos assiste, assim, ano desafiador, todos os anos são. Só se você assistiu o Faustão, né? Porque o Faustão sempre falava que estava ruim, né? E assim, sempre acontece. Eu falo, a gente tem que assustar com
com tiro, não com barulho do tiro. O que a gente vê é muito barulho do tiro, né? E para o produtor que nos assiste, de forma muito prática, tem mecanismos de se defender um pouco dessas volatilidades, né? A gente na JPA faz muito bem, a gente pode ajudar o produtor a fazer isso também. Tem contrato futuro, tem hedge, call, put, enfim, tem o setor de inteligência nosso, nós temos uma empresa de crédito, tem uma empresa de seguro, que é a JPA Seguro. JPA significa Juntos pelo Agro, né? Então, eu acho que dá para se defender dessas situações complexas que existem no Brasil. A gente está aqui para apoiar. Eu tenho certeza que a Companhia do Leite também é uma empresa que ajuda bastante o produtor nesse sentido. Sobre a volatilidade, enfim, dólar, desse tipo de coisa, eu acho que assim, é bom sempre olhar e perceber que o caminho do Brasil tem que ser pela responsabilidade fiscal. Que senão os juros não abaixam, senão a gente não aumenta a nossa produtividade. Isso é o primeiro. Depois nós precisamos de fazer muitas coisas no Brasil, né? E o último recado é para não desanimar. Curto prazo é volatilidade, mas o longo prazo as coisas vão ser mais tranquilas. Então tem que enxergar um pouco o longo prazo. Porque a gente vai chegar lá, né, no longo prazo. Então nós precisamos de enxergar bastante esse caminho no longo prazo. Chegar à volatilidade de uma forma mais superficial, entender ela e se defender dela, enxergar o mercado no longo prazo. E não desanimar, produzir, que é o que a gente sabe fazer. É isso aí. Marcelo? Muito obrigado, Leandro, Ronaldo. Primeira vez que eu participo de um podcast, nunca eu tinha participado antes, estou gostando pra caramba. Muito bom. Pro produtor que nos assiste, pra audiência do Mamíferos, eu queria falar que a volatilidade ela não precisa ser encarada como um problema, ela pode ser muitas vezes encarada como até oportunidade para o produtor. A equipe nossa... Que praga é essa de volatilidade? O que é isso? Até pra turma entender. Que praga é? Falando... O que você tá falando? Assim, a grosso modo é o barulho do tiro, né? O mercado respondendo a situações que... precificando coisas que ainda não existem, né? Por exemplo, Chicago. Eu lembro direitinho disso no ano passado, em novembro. Chicago explodiu em uma semana na soja, porque a China prometeu que ia comprar 12 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos. Aí você vai lá no fundamento, a estimativa de exportação deles era 44 milhões, eles não tinham vendido nada ainda. A China prometeu 12, explodiu as indústrias de farelo pedindo um absurdo no preço. E é um momento de volatilidade que o produtor de soja, ele vai lá na trade e trava Chicago, lá em cima. Porque qual o fundamento que tem para ela aí? A China não falou que vai comprar, não comprou, não carregou nenhum grão de soja ainda e explodiu. E o tempo foi passando, nada da China comprar, só começou a cair. Então, nesses picos de volatilidade, são oportunidades do produtor, por exemplo, travar um grão com a trade. É o tripé, né? Chicago, dólar e prêmio. Numa dessa ele trava Chicago. E o comprador, o cara da fábrica de ração, numa dessa ele não compra farelo, né? Ele espera o mercado assentar, o fundamento ser analisado com mais calma depois que o tiro pegar ou não, aí você toma só... O barulho do tiro veio. Né? Então, a volatilidade é isso. Tem volatilidade de barulho do tiro, como o Marcelo falou, mas tem volatilidade de fato, né? O Brasil é um país de volatilidade no sentido de seguinte, uma hora o juros está 3%, outra hora está 15%. Sim. Um espaço de tempo de 4 anos, 3, 4 anos. Então, assim, é uma volatilidade absurda. O cara tem que ter o coração, a mente para aguentar isso e a gente estrutura essa situação também. A gente já prevê. Por isso que é importante, né? A gente tá falando aqui que o juros pode ser para 12, mas o ano que vem mais baixo. Então compensa você captar uma dívida DI mais ou compensa você pegar um custeio? Não sou esse tipo de decisão. Sim. Estou à disposição lá na JPA. Se quiser, meu contato tá no site da JPA Inteligência. Lá, só clicar no WhatsApp, lá sai meu número. Quem quiser pode me chamar. Consigo explicar, consigo mostrar como funciona a consultoria nossa, de um primeiro momento de forma de teste gratuita, depois a gente conversa de
de mensalidade, e aí a gente aborda toda essa questão macroeconômica, e a questão macroeconômica, ela é super importante, o cara tem que entender dela. Eu até falo pro produtor, você tem que entender de macroeconomia, porque ela precifica seu produto. Leite, milho, é dólar, né? O produtor vende dólar, você fala isso muito. Então é importante ele saber disso, saber para ver se ele toma um empréstimo, igual o Leandro acabou de falar, se ele pega um pós-fixado, um pré-fixado. Outra coisa importante, Selic de 15%. O cara tem um milho guardado lá no armazém. A perspectiva de alta do milho é praticamente nula. O que ele faz? Ele guarda o milho, se o milho não vai subir, vai andar de lado, ou ele vende e põe esse dinheiro no mercado que seja para render no renda fixa, entendeu? Então, Mais de 1%. são coisas pequenas que o produtor às vezes deixa o dinheiro escapar, que a gente pode orientar ele a agir nessas situações. E muito, muito bom, Marcelo, aí até te agradeço você trazer essa liberdade, esse nível de acesso, né? E até sugiro o pessoal da edição que a gente tem trabalhado eventualmente algumas propagandas, alguns cortezinhos do começo da conversa, alguns chamados, né? Não vou nem falar de nenhuma propaganda, né? Alguns chamados no começo pega de tudo que foi falado, traz esses chamados. Eu acho que esse posicionamento, né, da disponibilidade da central da JPA Inteligência, a gente trazer isso, né, a equipe de edição trazer isso para o começo aí, para poder chamar a atenção de mais pessoas, né, que entrarem com a gente, porque efetivamente o produtor se conectar a informações com fundamentos, isso vai impactar no resultado dele lá na frente. Sem dúvida. Agradeço a participação de vocês, representando o JPA aqui com a gente. É uma felicidade grande ter vocês aqui conosco. Nós vamos providenciar, trabalhar para vocês voltarem mais vezes. Eu acho que nós precisamos de ir atualizando essas questões que nós estamos falando de mercado, porque isso aí dá consistência para o produtor na tomada de decisão. Agradeço vocês aí a prosa, agradeço os mamíferos que ficaram com a gente aqui até este momento, e a gente se encontra então no nosso próximo episódio. Até mais, tchau, tchau.